Boa noite, pessoal. Tô aqui na minha live, semanal. Eu faço minha live toda terça. Sejam muito bem-vindos. E como eu publiquei na minha lista de transmissão e na minha lista VIP, eu vou falar hoje sobre 5 estratégias para você não emagrecer. Quem tem me acompanhado sabe que eu, como nutricionista e como coach de emagrecimento, trago visões mais aprofundadas para a gente sair dos padrões. Então, o meu objetivo com essa live de hoje é que a gente possa sair de um padrão, tanto mental quanto de comportamento relacionado à alimentação. Porque, gente, o que é mais fácil acontecer é as pessoas incorrerem em erros, muitas vezes achando que estão se ajudando na parte da dieta e dos pensamentos mesmo, e não obterem sucesso no emagrecimento. E o que acontece? Quando alguém não está motivado para emagrecer, essa pessoa acaba entrando num padrão negativo. E esse padrão, ele não é só mental, ele é bioquímico, inclusive. Então, tem vários neurotransmissores que mostram para a gente que se a gente tem padrões, se a gente tem pensamentos negativos, a dopamina, gente, que é um neurotransmissor fundamental para a gente ter criatividade, produtividade, motivação na vida da gente, ela vai lá embaixo. Então, tá tudo muito relacionado, a mente com o corpo. Eu sempre falo isso, está muito relacionado. Olá, Eratã! Então, o pessoal vai entrando e a gente vai falando das 5 estratégias para não emagrecer. E eu vou começar contando para vocês que eu não sabia disso há um tempo atrás. Por quê? Eu me formei como nutricionista, esse ano vão fazer 11 anos. E quando eu me formei, gente, a nutrição, ela tinha um certo... Olha quem tá aí, Adriana! A Nutri também, colega. E quando eu me formei, gente, tinha uma comunicação com a gente muito baseada na bioquímica, mas era uma bioquímica que ainda não tinha tecnologia suficiente para esmiuçar os alimentos, trazer não só a parte dos macronutrientes e micronutrientes, mas a funcionalidade dos alimentos no corpo. Então, por conta disso, a gente aprende muitos conceitos errados e muitas vezes eu passei esses conceitos, enfim, concepções que eram erradas, eu não digo totalmente erradas, mas eram erradas para o meu paciente, para a pessoa que estava ali na minha frente e não conseguia ajudar. E eu não tenho problema nenhum, gente, de falar que eu errava, porque depois foi que eu aprendi. E hoje em dia eu vejo, né, as nutricionistas que têm se formado atualmente, elas estão tendo mais acesso ao conhecimento. Mas eu, gente, corri atrás do conhecimento para poder trazer para vocês estratégias, gente, que não vão fazer a tua dieta funcionar. E eu digo assim, você vai me perguntar onde que eu aprendi isso. Então, em primeiro lugar, gente, na prática clínica mesmo. Quem tem um paciente ali na frente, que você precisa resolver o problema dele, você batalha ali, você vai fazendo ajustes na dieta e você quer resultado. Então, por conta disso, por ter ali o cliente na minha frente e eu precisar ajudar ele, que eu fui aprendendo o que funcionava e o que não funcionava. E depois, gente, com profissionais mesmo, referências para mim. Eu aprendo demais com... Tem nutricionistas, médicos, enfim, até profissionais da linha da saúde integrativa, profissionais que não são necessariamente, assim, nutricionistas, mas que eu aprendi demais. Ao longo desse tempo eu batalhei e fui atrás. Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Um conhecimento mais refinado. Eu também te amo, Adri. Gente, muito legal. Olá, Cristiane. Olá, Simone. Vamos em frente. Então, não sei se vocês têm um papel e caneta para anotar. Se vocês não têm, anotem tudo aqui na mente, porque são coisas que é para levar para a vida. Então, vamos começar aqui com a dieta que não emagrece? Vamos fazer o cardápio que não emagrece? Para vocês, para mexer um pouco com as estruturas, para vocês começarem a se questionar o porquê que essa dieta não funciona, então vamos lá. Então vamos a uma dieta que não funciona. Então vamos pensar, pessoal, gente, eu recebo direto, né? As pessoas com esse tipo de dieta. Então vamos lá. Olá, Renato. Então, um cafezinho da manhã. O que a pessoa toma num cafezinho da manhã? O que a propaganda diz que a gente tem que fazer, né? Café
com leite sem lactose, porque agora tá na moda, né? O leite sem lactose. E daí fica muito assim, não, sem lactose não tem problema. E daí as pessoas compram até queijo sem lactose e comem muito mais laticínios por não ter lactose. Eu vejo demais isso acontecer. Então, café com leite sem lactose, um pãozinho integral. Ah, não, André, eu já sei que pão tem glúten, então um pãozinho sem glúten, ó, a dieta que não emagrece, hein? Um pãozinho sem glúten, um queijinho branco, uma margarina Becel, certo? Tomou o café da manhã, tá se sentindo super bem, afinal, né? Não comeu pão branco, afinal o leite não é integral, afinal, enfim, a pessoa tá lá cheia de argumentos para legal, eu tô conseguindo. Só que não, né? Daí vai lá ao longo da manhã, a pessoa tá com fome, daí ela vai pegar o que? Uma fruta, uma banana. Daí ela vai lá e come aquela banana inteira, muitas vezes 9, 10 horas da manhã, porque ela tomou café da manhã cedo, e nada contra a banana, mas eu já vou falar das frutas no emagrecimento. Come aquela banana, enfim, com apetite, afinal ela comeu bastante carboidrato de manhã, então ela está com apetite e vai e fala, não, é só uma frutinha, afinal eu poderia estar comendo uma bolacha, né? Não está. Enfim, daí a pessoa vai para o almoço dela. Chega no almoço, o que é o prato do brasileiro? Eu não estou falando aqui de saúde, eu não estou falando. E depois eu vou falar, né? Mas eu estou falando da dieta que não emagrece. Olá, Luiz, olá, Aline. Dieta que não emagrece. Então, o almoço lá, arroz, feijão, cenourinha cozida, né? E uma carne grelhadinha, nada de gordura. A pessoa já, né, enfim, escutou, acha, concebe que a gordura não faz bem, então ela não põe nada de gordura. E vai tocar lá no meio da tarde, ela tem fome, claro que ela vai comer uma fruta de novo. Beleza, vai seguindo, foi para a faculdade, foi trabalhar, foi fazer as coisas que ela precisava fazer. E o que ela encontrou de opção numa lanchonete ou enfim em algum lugar? Ela olha para tudo que tem, frituras, salgados, e porque é bem difícil encontrar coisas saudáveis de verdade, o pessoal vai lá e opta por um sanduichinho natural com peito de peru, né? Uma maionese light e pronto, comeu, foi para a faculdade, trabalhou, fez as coisas, chegou em casa ainda morrendo de fome e fala: não vou assaltar a geladeira, vou só comer mais uma frutinha, vou só tomar um suquinho de fruta e vai dormir. Então, tem dois fatores aqui que não ajudam em nada no emagrecimento e na vida dessas pessoas. Primeiro, que essa é uma dieta de passar fome, né? Então, a pessoa vai comendo ali o dia inteiro um pouquinho, mas ela tá sempre com fome, porque basicamente não tem gordura nessa dieta, não dá saciedade e ela tá sempre com fome. E, gente, ninguém merece emagrecer passando fome. Eu sempre falo isso, ninguém merece. E eu tenho estratégias para você emagrecer sem passar fome. Tá. Um segundo ponto é, se essa pessoa for obesa, nós nutricionistas suspeitamos que ela esteja com uma ou das três situações aqui. E geralmente o obeso tem as três situações, que é o quê? Esse serzinho, né, que eu tenho muito carinho, muito amor, porque são os meus clientes que eu atendo e ajudo a emagrecer, eles estão o quê, gente? Inflamados, desnutridos, inchados e, para não dizer também, intoxicados. Tá, Andréia, e o que isso tem a ver com a dieta que você passou? Parece que essa dieta é tão boa, parece que essa dieta que a gente ouve ali, vê na revista, muitas vezes digita, né? Uma dieta saudável, é tudo integral, é tudo light, é tudo... Então, eu vou falar agora das 5 estratégias para você não emagrecer. E se você estiver seguindo essas estratégias, eu não me responsabilizo, porque, claro, vai emagrecer comendo isso? Vai. Vai emagrecer o quê? 1 quilinho, 2 quilinhos no mês. Só que eu tô falando, gente, de obesidade. Eu tô falando de IMC muitas vezes acima de 30. Eu tô falando de pessoas que têm 20, 30, 40 quilos para perder. Essa pessoa não vai se sentir motivada se ela perder 1 quilinho por mês. Certo?
E além disso, se a pessoa tiver só uns 3, 4 quilinhos para perder, mas ainda assim estiver intoxicada, desnutrida, inflamada, demasiada, né, inchada, ela também não vai conseguir resolver esses problemas com essa dieta que eu passei para vocês. Então, vamos lá descobrir isso. Muito feliz em ter vocês aqui, viu? Porque eu estudo para essas lives, eu estudo para mim, para poder compartilhar com vocês e porque eu tenho certeza que a gente aqui se ajuda e eu tô entre pessoas conhecidas, isso para mim é maravilhoso. Pessoas aqui, ó, que estão entrando e estão conseguindo colocar em prática. Eu olho para a carinha de vocês, eu sei. São pessoas aqui, eu acho que se eu somasse só das pessoas que estão aqui, só das pessoas que estão aqui comigo, a gente já teria emagrecido alguns quilos no mundo, né? Então vamos lá. O primeiro passo, gente, para não emagrecer quem já vem no meu consultório sabe, comer de 3 em 3 horas. Como assim, Andréia? Não é comendo de 3 em 3 horas que a gente vai diminuir o apetite nas grandes refeições e comer menos? Gente, a minha experiência aqui no consultório, minha experiência aqui com as estratégias de coaching é que se a pessoa come de 3 em 3 horas, tem grande chance dela comer carboidrato, porque ninguém vai falar para mim que está comendo de 3 horas proteína e gordura, porque eu sei que não. Por que eu sei que não? Porque é muito mais fácil eu ter uma adequação proteica e de gordura nas refeições principais, café da manhã, almoço e janta. Nos lanches é muito difícil, o clientinho que vai lá e leva um ovo, e que vai lá e come um abacate, um coco, uma castanha, isso é difícil. Geralmente a pessoa está na rua, vai fazer um lanchinho, vai comer o quê? Né? Se não for lá comer um salgado, a pessoa vai comer uma bolacha, e se não for, vai comer uma fruta, que eu já vou falar da fruta, certo? Então, o ideal é você comer quando tem fome. Se você, um momento ou outro, tem fome depois de 3 horas, pode ser que a tua refeição anterior tenha sido fraca, e por isso que você está com fome. Ou pode ser que a tua insulina está alta, e você está lá com uma fome de leão. E a gente, né, precisa baixar essa insulina para emagrecer, certo? Então, comer de 3 em 3 horas não vai te ajudar. Se você comer de 3 em 3 horas, tem gente que faz 6, 7 refeições por dia. A chance da pessoa comer errada aumenta em 7 vezes, por uma questão matemática, certo? Você vai me perguntar, Andréia, o que você come? Quantas vezes você come? Gente, eu vou ser sincero para vocês, que eu como 3, no máximo 4 vezes por dia. Um bom café da manhã, no meio da manhã eu não tenho fome, eu tomo água, eu almoço muito bem. No meio da tarde, se eu vou trabalhar até mais tarde, eu como alguma coisa, senão eu espero, vou tomando um chazinho, chego em casa à noite e janto. Ótimo para manter o peso. Come menos, de forma assertiva, vegetais, nutrientes, sem ficar caindo no belisco, porque o belisco não ajuda, certo? Tem alguém aí que come de 3 em 3 horas? Eu acho que não, né? Porque eu só tô vendo gente aqui que eu sei que já tá com a mente, ó, magra e com os assuntos afiados aqui. Vamos para a segunda estratégia para não emagrecer. Gente, laticínios. Eu pego muita gente que faz tudo certo que eu falo, só que incorre nas dietas low carb, que eu particularmente sei que ela é uma dieta que se sustenta, porque ela é uma dieta que tem muitas coisas gostosas, enfim. Só que, gente, o laticínio não vai ajudar. Você vai me perguntar, André, é por causa da lactose, que tem muito açúcar no leite? Eu vou te falar que não é por causa da lactose. Não é por causa da lactose. Tanto é que se fosse, a pessoa tá lá comendo leite sem lactose e iria emagrecer, e não é o que acontece. O que acontece, gente? Existe um probleminha no leite que eu já falei, que é a bendita da caseína, que é uma proteína que gera obesidade alérgena. E eu estou falando de qualquer tipo de laticínio, desnatado, integral, ela é uma proteína.
E o que acontece? Vai falar, André, é alergia, mas a pessoa não tem reação alérgica. A pessoa não tá com coceira, a pessoa não tá ali passando mal. Eu digo que o nome dessa alergia é uma alergia alimentar tardia, que é o quê? Vai vir ali através de um exame que vai mostrar uma imunoglobulina chamada IgG. E geralmente essas pessoas não têm só obesidade, elas têm dermatite, elas têm psoríase, elas estão inchadas, elas estão com dor de cabeça, estão mal-humoradas e muitas vezes não estão com sobrepeso. Tem todos esses sintomas e não estão com sobrepeso. Então, se você está me assistindo e já está com seu peso adequado, tirar o laticínio é uma boa, uma ótima. E se fosse, gente, só a caseína, o problema do leite, não é. Não é. A gente sabe que o leite tem muitos hormônios, muito da linha dos estrógenos, porque é natural. A própria vaca produz no leite dela. Não é que ela ingeriu hormônio, é natural ela produzir. E isso gera uma sobrecarga. Só que ela é tão estimulada a produzir leite que ela produz muito mais. E fora, gente, todas as químicas, conservantes, estabilizantes, enfim, que tem para o leite vir até a gente. Então, se você vai me perguntar, Andréia, você consome laticínio? Eu vou falar sim. Quando? Muito raramente. Final de semana, em uma refeição. Um doce, algo realmente que eu tô com vontade de comer, algo que muitas vezes não tem a outra alternativa, eu tô na casa de alguém, enfim, mas a minha escolha do dia a dia não é laticínios. Não é. Tem muitas formas de adequar o cálcio, enfim, isso a gente pode falar outro dia. Certo? Então, vamos lá. O nosso terceiro ponto, gente, que é comer tudo integral, né? Não tem assim, a pessoa ouviu falar que é integral, a pessoa tá lá comprando. Surgiu uma bolacha nova, gente, eu tenho vários parentes meus que fazem isso. Surgiu uma bolacha nova, a pessoa vai lá, compra e fala, ai, André, mas é porque é integral. Então, gente, agora criaram a bolacha Maria integral. Então, a bolacha Maria integral. A gente não tá falando, enfim, uma criança ali vai comer, eventualmente, se bem que ela tem um monte de açúcar e tudo mais. Eu tô falando para você que quer perder peso. Se você é aquelas pessoas que você fica buscando tudo integral, isso daí não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Por quê? Porque tem o bendito do carboidrato ali. Se você quer perder peso, você precisa diminuir a carga glicêmica e seja integral, seja sem glúten, não vai me adiantar. Ah, Andréia, mas e o arrozinho integral? Eu estou falando dos alimentos industrializados. Um arrozinho integral, sabendo comer na medida certa, ok. A questão é que as pessoas não comem 2 colherinhas de sopa de um arroz integral, elas comem um monte e também não ajuda, porque a carga glicêmica aumenta. Então tem tanta ali, gente, tanto carboidrato que a fibra que tem ali não é suficiente para segurar esse carboidrato, certo? Então vamos lá. O que mais? O que mais? O quarto ponto. O quarto ponto. Indo do terceiro para o quarto ponto. Fruta, gente. Vocês acreditam que fruta ajuda no emagrecimento? Comer frutas me fazem emagrecer? Se eu tiver uma dieta baseada em frutas, eu vou emagrecer? Se eu substituir os meus lanches por fruta, eu vou emagrecer? O que vocês acham? Se eu substituir os doces por frutas, eu vou emagrecer? Olá, Marlene. A Yaratã colocou a quantidade certa, sim. A Cristiane falou, acho que sim. Então, a Yaratã trouxe uma questão com relação à quantidade. Não, tudo bem, Marlene, o bom é que você está aqui com a gente. Então, a fruta, ela tem um ponto, que é o seguinte. A fruta, ela tem a frutose, né? Que é um açúcar.
E é um açúcar que ele é muito biodisponível e que aumenta muito o índice glicêmico. A frutose aumenta muito o índice glicêmico. Quer dizer, aumenta o açúcar no sangue, certo? Por conta disso, se a pessoa come muitas frutas, ela está comendo colheradas, gente, de açúcar. Então não adianta nada pro emagrecimento ela largar os doces e se afundar nas frutas. Você consegue entender? Porque vai continuar o açúcar no sangue sempre alto. E para emagrecer, gente, a gente precisa despencar esse açúcar aí. E não é só para emagrecer, é para você emagrecer sem passar fome, que é o melhor, certo? Bem, então quer dizer que eu não posso comer frutas? Não, você pode comer frutas. Então tem algumas frutas que no emagrecimento você pode consumir de uma forma mais livre, né? Eu sempre falo do abacate, do limão. Tem gente dá risada quando eu falo do limão. Do coco, que são frutas que têm mais gordura e menos frutose, certo? Um outro ponto, gente, é você misturar essas frutas com aumentar as fibras dela. Como que eu faço isso? Nos famosos sucos detox. Então eu pego uma fruta, coloco a couve, eu coloco a cenoura crua e junto ali eu consigo diminuir a absorção a nível intestinal. Ou eu pego essa fruta e vou colocar com fibras, sementes, para auxiliar. Mas de qualquer forma, gente, vocês concordam comigo que o açúcar ela tá lá. Então, para emagrecer é 2 frutinhas por dia. Tem gente que come uma frutinha só e tá tudo certo. Porque no emagrecimento é o momento da gente focar no que, gente? Nos vegetais. Eu atendo pessoas que não gostam de vegetais, mas que no final do processo amam os vegetais. Por quê? Porque elas percebem que o vegetal ajuda em tudo aquilo que eu falei que o obeso tem. O que o obeso tem, gente, que eu estava falando? O obeso tem desnutrição, então a fruta tem muitos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, ainda mais se for uma fruta orgânica. Ajuda na inflamação, então tem muitas frutas que têm propriedades vegetais, ó a minha cabeça. Vegetais que têm propriedades anti-inflamatórias, muitos. Berinjela, enfim, e fora os condimentos, né? Gengibre, enfim. Olá, Karina, seja bem-vinda. A fruta, ela vai ajudar. Olha, eu tô com a fruta na cabeça. Mas pode ser um suco de fruta com vegetais. A combinação ali, por exemplo, né, de uma salsinha com uma maçã vai ajudar no edema, então ajuda ali nos inchaços e nos edemas. A Yaratan falando que a live tá top. É porque encarnou a nutricionista aqui hoje, sabe, Yaratan? Porque as 2 lives passadas eu falei muito sobre a mente. E eu gosto sempre de fazer um equilíbrio, assim. Eu gosto de trazer conteúdo de nutrição porque é a minha formação e porque eu sei que faz toda a diferença. Num plano alimentar faz toda a diferença. Então eu falei de comer de 3 em 3 horas, ó, não é legal. Eu falei dos laticínios que geram obesidade alérgena. Eu falei dos alimentos integrais, porque tem glúten, e até os sem glúten, porque tem alta carga glicêmica. Eu falei das frutas, que tem gente que começa a emagrecer e pega tudo, e substitui por fruta. Até no almoço a pessoa coloca fruta e não adianta, gente, não adianta. E o quinto ponto que eu vou falar agora, que vocês acham que eu vou falar de alimentação, mas não vou falar de alimentação. Eu vou falar do que, gente? Da mente. Muitas vezes as pessoas acham que pensamentos não engordam. Como assim, Andréia? Pensamento engorda? Então, a minha mentora, minha professora, ela fala que um pensamento negativo engorda mais do que uma pizza inteira. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça e não é que no meu consultório, muitas vezes vem aquela pessoa que fez aquela semana, gente, toda certinha. Toda, assim, ela comeu muito certinho, muito certinho. Não saiu nada fora da dieta, mas ela tá num padrão negativado. Ela tá... Lembra que eu falei da dopamina lá no começo, né? Que a gente precisa aumentar para a gente ter...
Quando a gente está motivado, a gente aumenta a dopamina. E a dopamina faz a gente ficar feliz fazendo dieta. E muitas vezes a pessoa está fazendo dieta triste, não motivada, e a dopamina dela está lá embaixo. Então, o que acontece? Já aconteceu no meu consultório. Aquela pessoa que fez tudo certinho e não emagreceu nada, e aquela pessoa que comeu pizza, ó, vem as pessoas na minha mente, que comeu pizza no final de semana, comeu 2 pedacinhos, ela tá lá, sabe, super cautelosa, achando que ela pode estar, né, que ela pode engordar, enfim, ela tá com aquele medo de engordar, mas tem um ladinho dela que tá feliz porque ela tá vendo a calça ficando frouxa, ela sabe que ela fez toda semana muito certinho, fez os exercícios mentais de coaching, se concentrou, e daí o que aconteceu, gente? Ela sobe na balança e emagrece tendo comido pizza, e a pessoa tá lá, fez tudo certinho e não emagrece. Então, aqui eu afirmo para vocês, não é só de alimentos que a gente purifica e limpa o nosso corpo. Não é só de alimentos. Os pensamentos, gente, eles são purificantes. Eles vão lavando a alma, eles vão deixando a gente mais leve. Que é o quê, né? São as perguntas que a gente faz para a gente mesma. Quer ver a diferença? Então, muitas vezes a pessoa pergunta para si mesma, né? Quando ela vai lá, se olha na frente do espelho, ela se pergunta assim: por que eu não consigo emagrecer? Você consegue sentir o peso dessa pergunta? Por que eu não consigo emagrecer? O que a pessoa vai responder se ela perguntou isso, gente? Ela vai falar: eu não consigo emagrecer porque eu tenho vício por doce, porque é tão difícil fazer compras 3 vezes a semana, comprar verduras, porque no meu trabalho as pessoas comem na minha frente, eu fico com vontade, porque tá frio para fazer exercício. Então, porque eu não consigo emagrecer, a pessoa faz o quê? Ela já está pré-estabelecendo na sua mente que ela não consegue, pronto, não consegue emagrecer. Agora, isso é o que a gente chama, gente, de uma comunicação desassertiva. O pensamento, ele leva inconscientemente a atitudes que vão fazer você não emagrecer, certo? Então, você vai me perguntar, Andréia, o que eu faço, então, para eu ter uma comunicação assertiva comigo? Eu acertar essa comunicação aqui na minha mente? A resposta é mudando as suas perguntas. Vamos mudar as perguntas? Então, eu vou dar uma tarefa aí para vocês. Quem está me assistindo, eu quero que vocês me coloquem uma comunicação assertiva. Que pergunta é essa que você pode fazer para você mesma, que em vez de te deixar desmotivado, te deixe motivado a fazer alguma coisa com relação ao teu emagrecimento? Aqui eu forço mesmo, gente. Forço porque eu acredito que tá tudo na mente. Acredito que a gente só entra em ação a hora que a gente se desafia. E eu desafio aqui os meus clientes a entrarem em ação sempre. Eu desafio como? Com perguntas. Então, se você tá lá, engordou um pouquinho, ou se você ainda não atingiu o teu peso, você se olha no espelho, que tipo de comunicação assertiva que você pode fazer com você? Que pergunta que vai te levar a uma ação positiva você pode fazer para mexer na sua mente? Eu tenho certeza que por essa você não esperava. Por quê, gente? Porque as pessoas, quando eu começo a falar uma live das 5 estratégias para não emagrecer e começo falando de alimentação, ninguém acha que eu vou falar de pensamento. Mas, gente, depois que eu me tornei coach, não tem mais como eu me desvincular a alimentação dos pensamentos. Eu não consigo. Então, a gente trabalhou nas 2 últimas lives, que foi da borboleta, né, sobre a lição da borboleta, e afinal, assim, eu vou falar, viu, gente, que eu gostei muito de ter feito essas lives, porque o tema é muito bonito, e muitas pessoas me deram um retorno bem positivo, falando que elas mudaram o jeito de pensar e aprenderam com a história da borboleta. Foi bem legal para mim. E quem não assistiu, volta lá, assiste, porque a da semana passada, gente, foi muito especial. Foi muito especial mesmo, eu gostei demais.
E então, como a gente estava falando, né, da comunicação que as pessoas têm, os pensamentos que elas têm que levam a atitudes negativas. Ó, legal. A Yara falou assim: eu me pergunto, tudo bem, né? Se eu tô acima do peso um pouquinho, tudo bem. O que eu vou fazer quando eu chegar no meu objetivo? Olha que interessante. Então ela não está pensando, ai, ó céus, ó vida, ainda tenho quilos para perder. Não, ela está pensando, tudo bem, eu tenho quilos para perder, mas o que está me esperando no final dessa jornada? E isso, Yara, eu sei que você aprendeu comigo, mas isso é ativar a nossa mente para que a gente pense nos ganhos que a gente vai ter tardios, isso é, quando a gente emagrecer. Porque se a gente pensar só nos ganhos imediatos, gente, eu vou ficar triste, eu vou comer. Eu vou ter um problema com meu namorado, eu vou comer. Eu vou passar por alguma dificuldade, eu vou comer. E não é assim que a gente resolve as coisas, certo? Então, uma pergunta muito mais positiva é: o que eu posso fazer que está ao meu alcance para eu entrar em ação? Ou melhor, eu decidi emagrecer. Isto já está afirmado, ok? Qual é o próximo passo? Ou você vai me falar que você decidiu emagrecer um dia e que amanhã você acorda no outro dia e já não decidiu mais emagrecer. Firmeza de corpo, firmeza de mente, né? Então a firmeza de mente vai te fazer chegar lá. Então, se você tiver certeza, ai, André, eu tenho certeza que eu estou no processo de emagrecimento, eu tenho certeza que eu vou começar, que eu tenho certeza que eu vou emagrecer. Né? Se você tem certeza que você vai emagrecer, eu digo só uma coisa para você. Você já está com tudo na mão. Agora você só precisa do como. Então troque o ser. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir fazer? Pelo como. Como eu vou fazer para não me sabotar? Como eu vou fazer para fazer exercícios se está chovendo, né? Então, geralmente, o que a gente faz quando está chovendo? A gente procura estratégias para fazer exercício em casa. Tem. Quem está aqui comigo, eu passo várias dicas de fazer exercício em casa, programas, enfim. Tem muita coisa legal para você não ter desculpa de não estar conseguindo fazer exercícios. Certo? Então, da semana passada, a gente teve uma ganhadora do Código Secreto do Emagrecimento. Eu mandei por correio na casa dela. Então, agora, gente, já tá, né? Esse livro, ele já está disponível para compra. Então, se você não tem esse livro, eu sugiro que você tenha. E eu não ganho nada fazendo propaganda desse livro. É porque, gente, está tudo lá. Tudo que eu falo está lá, esmiuçado, explicado, comprovado cientificamente, trazendo os artigos, comunicando com você. E ele não é só um livro, ele é uma apostila cheia das perguntas que vão fazer você entrar em ação. Então, eu quero agradecer aí a presença de todos. Quero dizer que eu vou começar o Mente Leve novamente. E já tem uma lista de pessoas aguardando para começar. Eu falo aí para vocês, ó, calma, a gente vai entregar algo incrível para vocês. Só eu preciso de um pouquinho de paciência, porque essas pessoas estão se unindo, mas é logo, gente, logo, logo. Mente Leve tá aí. Ah, olha a Cristiane falando que ela já comprou o livro. Claro, né, gente? O livro ele tá barato, acessível e depois que você lê ainda você pode estar presenteando alguém que está acima do peso para comunicar a essa pessoa que tudo bem, né? Tudo bem se ela aguardar, né? Se ela conseguir através dos seus pensamentos emagrecer. Então, tudo bem se ela ainda não decidiu emagrecer o corpo. Se ela decidir emagrecer a mente, vai ser o primeiro passo. Legal, Cristiane. Bem legal, hein? Bem legal. Certo? Então, para finalizar, eu quero dizer para vocês que eu quero ler uma mensagem de purificação. Mas eu quero dizer que se
fizer sentido para vocês. Sério que não tem, Adri, nas livrarias? Eu vi na Amazon, dá uma olhadinha lá. Porque da Amazon ela vem online, né? Dá uma olhadinha. Eu acho que tem na Amazon já. Então, se fez sentido para você, se você acha que essas dicas que eu passei podem ajudar alguém a emagrecer, não só o corpo, mas também a mente, você compartilha essa live, eu vou ficar bem feliz. Ah, olha só nas capitais. Não sabia, Adri. Mas eu acho que é uma questão, daqui a pouquinho já chega. Você vai amar o livro. Você vai descobrir por que eu falei tanto da metáfora da borboleta. Porque tá lá, ó. Então eu vou falar sobre purificação. Então agradeço quem estiver compartilhando, porque daí a pessoa pode ver depois, né? Então eu vou ler aqui a mensagem da purificação. Você sabia que os intestinos, chamados segundo cérebro, têm uma grande mensagem a nos ensinar? Nele, também é produzido um dos hormônios mais importantes para o nosso bem-estar, a serotonina. Se os intestinos não funcionarem diariamente, podemos passar mal. Seremos enfesados, mal-humorados e intoxicados. O intestino é como o mangue do planeta Terra, com a finalidade de purificação, vida e reciclagem. Tem gente que joga poluentes e aterra os mangues, enquanto outros entopem os próprios intestinos e não imaginam as consequências disso. Quando ficamos remoendo emoções negativas, também temos dificuldade de eliminar as fezes, tornando-se mais ainda obstipados. Precisamos nos libertar das emoções, purificando o nosso corpo e a nossa mente. Experimente um fitoterápico para tomar em jejum. E aqui ela traz uma receitinha. Bata no liquidificador 3 folhas de alface com 2 folhas de couve em meio copo de água e beba imediatamente. Mude de 2 em 2 dias a folha verde que vai acompanhar. Pode ser salsa, folha de beterraba, o universo, gente, das folhas. Até rúcula a gente consegue fazer almeirão, enfim. Tem um cliente meu que fazia suco verde com agrião. E fica bem interessante. Então, peça ajuda de um bom nutricionista. Este é um dos melhores remédios naturais para o intestino, além da água, dos exercícios e da limpeza emocional. Ajuda a eliminar peso e traz muito bem-estar. É interessante, né? Porque ontem eu atendi uma pessoa com obstipação que ela fazia dieta 100% certa, gente. E não é brincadeira não, porque ela passou pelo Mente Leve comigo e ela fazia alimentação 100% certa. Só que o intestino não estava legal. E olha aqui se essa carta não é para essa pessoa. Porque ela está falando aqui, cuide da sua alimentação, mas cuide das suas emoções. Então não adianta nada. Olha que interessante a conclusão da nossa live, né? Não adianta nada eu seguir todos os passos ali que eu passei para vocês, de alimentação, de laticínio, disso, daquilo, se você não está purificando o teu sistema emocional. Você vai me perguntar, Andréia, como que eu faço isso? Primeiro ponto, gente, é prestando atenção aos seus pensamentos. Se você começar a prestar atenção aos seus pensamentos e perceber o quanto que reclama, o quanto que muitas vezes acha que não vai dar certo e fica fazendo perguntas negativas, já é um bom começo, certo? Combinado? E daí depois você vai reformulando as perguntas. Você vai fazendo perguntas que, em vez de te jogar para baixo, te joguem para frente. Como eu vou fazer para esvaziar os meus intestinos diariamente? Como eu vou fazer para me purificar todos os dias? Como eu vou fazer para fazer uma detox nas minhas emoções? Né? Com quem eu preciso falar? Como eu posso mudar? Certo? E a frase final, ela diz assim: ao me esvaziar,
sinto um profundo bem-estar. Só de ler isso eu já me senti mais leve. Ao me esvaziar, sinto um profundo bem-estar. Porque muitas vezes, gente, a gente tá cheio, né? Cheio. Cheio de informação, cheio de tanta coisa. E é impossível dar um próximo passo se a gente está se sentindo cheio, porque esse cheio pesa, né? Então, ao esvaziar, você consegue o teu bem-estar de uma forma verdadeira e legítima, certo? Então, vou deixar aí uma lição de casa para vocês. Vocês se perguntarem no qual é o tipo de sentimento que você está precisando deixar fluir, soltar, esvaziar, parar de se apegar. Sentimentos e pensamentos. Pare um pouquinho. Pegue um papel e caneta depois dessa live. Faça que nem eu, gente. Eu anoto tudo. Pare um pouquinho do que eu preciso esvaziar. Em termos de pensamentos, em termos de sentimentos. Já é um ótimo passo para trazer à tona. Certo? Então, um grande abraço para vocês, todos que participaram da minha live. Estou aqui, firme, toda terça-feira, trazendo aí para vocês estratégias que eu uso e que podem te ajudar a emagrecer pela consciência. E se você quiser fazer parte do Mente Leve, coloca aí eu quero, que é possível sim, gente, você ter as informações de uma forma organizada para te ajudar a emagrecer. Tá bom? Um grande abraço e até mais.